isso aí. Inclusive, ela me deu até de presente Ah, é? na ocasião aí. Mas não deve Ela fazer. mesmo tem um forno, Mas é elaborado. é. Obrigado, Gabriel. Então, Zé, primeiro vamos sair dessa formalidade e me cumprimento aqui. Obrigado por aceitar o convite, irmão. Não, eu aqui Sim. agradeço. Pô, eu tava, assim, no bom sentido, namorando esse Aham. momento de tentar convencê-lo a vir aqui no Voto Bom Cast. É Eu uma honra pra fico, gente, sabe? eu fico bem envaidecido com isso, né? Porque a gente já se conhece há muito É, tempo. verdade. Você foi o primeiro presidente aí do Movive, né? Um Muita honra. movimento importantíssimo lá que a Cristina aí depois abraçou É verdade. também e com excelentes serviços É verdade. prestados aí ao terceiro setor e eu acho que foi uma grande coisa já na sua vida. Mas não foi só isso, né? Você escreveu um livro É verdade. bastante inusitado, interessante, instigante, Burro eu? Burro você. que, va que vale a pena e realmente para o momento atual eu acho que tem tudo a ver. Né? Às vezes as pessoas falam com a gente de política ou de alguma coisa e tal, e falam coisas tão absurdas que parece realmente que está nos chamando de burro. E o seu livro ressaltou isso aí com muita Obrigado, Zé. maestria. Muito obrigado. Você não sabe o quanto é importante para mim um comentário desse quilate no ar, assim, aos nossos seguidores, ao pessoal que está nos assistindo, e nos ouvindo, né? Mas, assim, foi um desafio muito legal. Como eu te disse uma vez, assim, o ruim de escrever um livro é que você acha que virou escritor e quer escrever um segundo, mas eu estou produzindo o segundo livro. Mas enfim, assim, você comentou essa questão do Movive, eu tinha até preparado alguma coisa para a gente começar nisso, mas assim, me passou pela cabeça o seguinte, engraçado, né? Um momento atrás, quando um convidado, o Saco Palhares e o João Roberto também esteve aqui, a gente conversou a ideia de criar o personagem vereador cidadão, que eu acho assim, de certa maneira, é o que a gente faz por Vila Velha a vida toda. É o ativismo. Nós que fomos do Movi, você foi um dos precursores também, junto com o Zé Eduardo, com Dória Porto, com Lucas Zoton e tal, esse grupo de doido lá e tal, não sei o quê. Criamos um movimento que ajudava a cidade. Eu acho que nesse momento estava criado o personagem vereador cidadão. Que é isso? É um vereador sem salário. É um vereador ativista que trabalha por amor à cidade. Porque, na verdade, o que um vereador faz? Eles discutem ideias, essas ideias viram projeto, votam e vai para o governo sancionar ou vetar. Por que a gente. Você pode ter uma boa ideia caminhando no calçadão, e agora com o IA, então, meu amigo, esquece. Você submete no celular o IA, vai nascer um projeto de lei e pode mandar ou para a Câmara ou para o Executivo. Eles lá discutem, pode sancionar ou não. Então, o vereador cidadão, na verdade, ele já existe e não tem salário. Porque essa ideia veio assim, uma enxurrada de crítica, principalmente de pessoas ligadas à vereança, né? Não os vereadores, mas as pessoas que dependem. Não, mas tem vereador que trabalha muito, vai fazer muita falta. Ele pode ser um vereador cidadão também. Ou seja, não precisa de. O problema do apego é a subserviência política. Ou seja, você perde a identidade de ser vereador quando você se submete ao mandato a prestígio político ou a cargos. Você vê, Zé Luiz, eu queria até seu comentário. Eu não vou aqui, nosso programa não é para apurar se é fake news ou não, mas está na imprensa que um juiz aqui de Vitória soltou a liminar proibindo um vereador X de fiscalizar as escolas. Ponto. Só isso. Vamos discutir só isso. Não tem cabimento. Porque o nosso prefeito é um cara bem legal, está fazendo um belo governo, mas, pô, eu acho que a fiscalização ajuda ele a se equilibrar. Porque se estiver fazendo coisa errada, o município de 600 mil habitantes vai chegar até ele com esse tipo de fiscalização. É ou não é verdade? É verdade, assim. É importante você, quando comentar, você conhecer bem o contexto como um todo. Por exemplo, se é um vereador que foi proibido de fiscalizar ou se é qualquer vereador tenha sido proibido de Importante fiscalizar. detalhe. Né? É importante É, porque, né, perfeito. às vezes a pessoa tem uma determinada implicância no caso, e é por isso que eu sou muito a favor de que seja juiz, seja quem for,
quando ele tem algum envolvimento, por mínimo que seja, com o caso, eles que outro decide, ele não tentar decidir alguma coisa onde ele mesmo está envolvido, né? Mas esse é um fato que nós estamos vivendo. Aliás, na política brasileira, Vila Velha não está no contexto. Tem assuntos que são biodegradáveis. Hoje nós estamos discutindo, eu vi no rádio, ouvindo CBN, estamos discutindo a CPI do INSS, que desculpa, mas assim, eu não consigo passar por esse assunto sem chamar os ladrões de ladrões. Ladrões, batedores de carteiras. Zé Luiz, isso rapaz, pelo amor de Deus, o corrupto brasileiro, em todo o país, que sempre existiu, não é de governo X ou Y, rouba instituição, que parece que não tem dono, que somos nós os donos. Mas roubar o aposentado, para mim, é bater carteira, irmão. Então eu acho assim, tomara Deus que ilumine o Congresso, ilumine o governo, o Executivo e principalmente o STF, que ocupou um espaço de personagem político muito importante no país, que apure e bote na cadeia o batedor de carteira, seja o sindicato, seja parente de alguém e que seja o mandante também. Porque nós sabemos que o sindicato for preso, vai falar quem foi o que mandou. Então, assim, é isso que a gente passa aqui no país. Fora a CPI das bets também, que é um tema atual e tal, mas eu prefiro focar na CPI dos aposentados. Até porque eu sou um aposentado. Mas, enfim, Zé Luiz, nós, em um certo momento, aí criamos o Movimento Voto Bom. É um time aí, tem inclusive 3 pessoas em São Paulo, porque eu lancei o livro lá e lancei aqui também na leitura. E lá em São Paulo eu fiquei amigo de algumas pessoas lá e eles são, tipo assim, participam do conselho do Movimento Voto Bom. Ou seja, dirige a gente. O Movimento Voto Bom é uma ideia de criar um espaço onde a gente possa conversar sobre política, como agora, sem lado, sem esquerda, sem direita e sem cores de vermelho, preto, não interessa. Porque a gente sente que, assim, com uma certa tristeza, que a gente não pode conversar sobre certos assuntos e a pessoa te bota uma taxa. Ah, fulanista, você é ligado a fulanista, você é isso. E aí essa discussão fica muito difícil, aí aparece a ira, e aí às vezes tem parente que não fala com parente por causa de discussão política. Assim, desculpa, assim, sem querer agredir ninguém, mas fica burro a relação. E o país não cresce, a gente sofre consequências, os oportunistas se dão bem, porque no mundo do marketing digital, assim, tá muito fácil produzir fake news, né? Então, o Movimento Voto Bom é exatamente isso. O nome movimento é porque a gente criou Voto Bom. Aí o próprio software, o algoritmo das redes sociais, eles entenderam como partido. Aí nós tivemos que botar o nome Movimento. E aí ficou legal, a gente já se acostumou. Você é o 5º convidado aqui, que nos honra com a sua inteligência. Eu espero que você seja um adepto do movimento, que possa dar conselhos se a gente exagerar e dar ideias também para a gente seguir em frente. Você até assim passou mais ou menos um script para a gente do que seria, né, esse podcast. E eu fiz questão, inclusive, de não buscar ler nada, nem me influenciar nada pela internet, para realmente assim eu poder ser autêntico dentro do que eu penso, do que eu já li antes disso aqui, e não assim especificamente dentro desse contexto. Então, sobre todas essas coisas que você falou aí, por exemplo, eu acho que a história do que se conhece do passado é um pouco diferente da que eu vivi. Por exemplo, meu pai foi vereador em Vila Velha. Foi. Meu pai foi vereador na época que o presidente era o Castelo Branco e não tinha salário. Os vereadores não, o que você falou, não eram remunerados. Mas os vereadores tinham outras profissões e continuavam na profissão dele e eram vereadores ali no sentido de servir a cidade. Meu pai era coletor de Vila Velha, depois, né, funcionário público, se aposentou a vida inteira como funcionário público. Minha mãe... Mas ele era vereador, tinha 2 partidos, PMDB, né?
e Arena. E né? Arena. Meu pai era da Arena. Era direita. Meu pai era da direita, assim. Eu me lembro muito, quando criança, eu me lembro da campanha. Era uma direita meio diferente, porque meu pai era da UDN. Ah, sim. Então, meu pai apoiava, por exemplo, meu pai apoiou Jânio Quadros. Quando eu era pequenininho, e me lembro daquela festa, era Jânio Quadros contra Lote e tal. Lembro até da música de Jânio Quadros, varre, 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 vassourinha, varre, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer. Dessa maneira, Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Então você vê que desde aquela época, muito legal. Já tinha tem um esse corte apelo. aqui, o presidente da Galvã, Dr. Zé Luiz Galvez, cantando essa música ao vivo para todo mundo. Pois é, mas isso é lembrança aí de música que eu cantava quando eu tinha, eu acho que 7, 8 anos de idade, né? Quando o Jânio Quadros foi candidato e realmente aquela vassoura e tal, e como o papai estava envolvido, papai apoiava o Gil Veloso. Inclusive, papai morreu, mas assim, com muito orgulho, quando ele era vereador, ele é que colocou o nome da Avenida Antônio Gil Veloso na Praia da Costa. Legal. Mas não havia remuneração aí, como você falou. Eu não sei, eu não tenho uma posição se deveria ter remuneração ou não deveria ter remuneração, porque o vereador, para cumprir o seu papel, né, de prestar serviço ali à comunidade que ele representa, a quem ele representa dentro da sociedade e da cidade, ele precisa realmente de bons assessores, ele precisa de bom propósito. Então, eu acho que o salário para o vereador ele é importante, né? Eu acho que o principal de tudo são os princípios, né? Você, como engenheiro, você tem um salário, você tem que ser um bom engenheiro e bem naquela função que você tem. Então, eu acho que o salário, ele tem... se o serviço for prestado no sentido de colocar acima de qualquer coisa o interesse público, o interesse das pessoas, o interesse de governar a sua cidade, e pode ser até utopia, mas que o voto do vereador e na Câmara seja realmente em cima do fato. O que está se votando? Se é bom para a cidade, se é ruim para a cidade. Aquele voto que vai ser bom para um partido político, ruim para outro. Esse tipo de voto, eu acho que ele deveria ser condenado, né? Agora, o espírito público ele tem que prevalecer em tudo, e se for uma dedicação exclusiva, eu acho que deve ter um salário que compense a essa dedicação exclusiva. Zé, eu acho, eu até estava brincando aqui no bastidor com você, e eu acho assim, discutir com você é uma coisa difícil, pelo seu bom senso, pela sua inteligência de fala. Eu também tenho dificuldade em dizer assim, que isso que você falou não é verdade. Claro, eu acho que é nobre a pessoa ser remunerada por um serviço prestado à cidade. Não quero dizer que a filantropia sempre é melhor do que o cara remunerado. Uhum. O problema nessa ideia que a gente, do vereador cidadão, primeiro, vem da simpatia que a gente tem de dar poder e criatividade ao cidadão ser cidadão, exercer, como um vereador, que cria ideias e vira projeto, que isso não precisa de salário para isso. Porque, veja bem, o Zé Luiz, aqui para nós o Movive nunca remunerou ninguém. Claro. Há 25, 30 anos, vai fazer 30 anos. O Movive é de uma generosidade ter participado do movimento Vida Nova Vila Velha. Assim, poxa, parece que para quem não está de fora, mas assim, a gente sente no fundo do peito, assim, do coração, que a gente tentou ajudar a cidade para que todos se dessem bem. Isso é de uma nobreza que poucos sentem, poucos têm. Maravilha. Agora, veja bem, eu vou deixar de fazer, eu tenho prazer em fazer isso. Eu não preciso de salário para fazer isso. Eu preciso que as instituições organizadas me dêem a oportunidade de que uma ideia minha possa virar um projeto sem remuneração. Bem,
Eu vou concluir, porque também eu falo demais. Mas, assim, o outro motivo é que o salário, não estou falando do exemplo, não é Não, não, somente a Câmara de entendi. Vila Velha, não. No Aham. Brasil afora. O salário virou uma moeda de troca. Primeiro, porque salário somente não é somente a remuneração oficial, mas tem as grandes oportunidades financeiras, os lobbies dentro do Poder Executivo, que maqueia o voto. Esse que, para mim, é o câncer do papel do vereador institucional. Eu condeno assim a pessoa querer usurpar da sociedade mais do que o salário que está definido para ela, com corrupção, com qualquer outro ganho que não seja institucional, que não seja bem definido. Acho que também a cidade é muito pouco a quantidade de vereadores para todos os problemas da cidade. Verdade. Então, o Movive que você criou junto com o Luca, com o grupo lá, e todo o serviço que foi prestado 600 pessoas. ao terceiro setor, e todo o prognóstico, as palestras que houveram, e tudo que aconteceu ali em benefício, e realmente ali a pessoa estava se doando de graça, né? As comunidades, de uma maneira geral, que existem na cidade, porque não é só o vereador. Você tem o vereador, você tem as comunidades, você vê, inclusive, assim, muitos projetos, muitas decisões são em função aí de assembleias que se faz na região, com Bem bairro. lembrado. Tudo isso muito significativo, e isso aí sem remuneração. Mas o papel do vereador, me parece que seria assim, o papel mais nobre, é ele exatamente ali estar junto com essas comunidades, junto mais perto ali do povo. Aproximar a comunidade do Poder Executivo, digamos assim. Isso, o vereador, ele é a posição ali mais próxima do povo, que qualquer pessoa da cidade tem acesso para falar, Verdade. para ele permanecer ali e tal. E para ele ter tempo disso tudo é que eu estou falando. Se ele tiver um outro emprego, por exemplo, a pessoa trabalha na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e é vereador. Ora, o tempo dele fica diminuído Dividido, para ele fazer esse trabalho junto às comunidades, junto a quem ele representa, a quem, né, confiou o voto a essa verdade, mas pessoa. você lembra do papel das associações de moradores? Inclusive, nosso Exato, Gilson Pacheco foi claro, durante muito tempo lá, teve seu exatamente. papel importante na Associação da Praia da Costa. Você percebeu que essas associações, eu não sei se todas, mas a grande maioria, elas perderam um pouco a identidade de fazer esse papel. Ou seja, o cara vira candidato, ou é um cargo comissionado, ou o executivo influencia na eleição. Ou seja, Zé, aqui para nós, parece que eu estou combatendo o ideal. Não é, assim, eu me Não, sinto assim mal. eu entendo bem, Castor, o que você está falando. E eu vou dar um exemplo até dentro da própria Galvã. Dentro da própria Galvã, a minha preocupação, acima de tudo, é com o nosso condômino. E com a transparência, com a verdade, e que seja colocado para a pessoa que está ali prestes a se tornar um condômino, toda a verdade, o que tem de bom e o que tem de ruim no modelo da Galvã, né? Que você não tem um preço determinado, embora a Galvã possa garantir aí até 10% de diferença de custo, mas tudo na vida tem os prós e os contras, tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Para isso, a gente tem a Galvão Imobiliária lá, que tem 12 corretores. Eu estou fazendo um paralelo aí com o que você está colocando em termos de vereador. Estou achando ótimo. Né? Esses 12 corretores da Galvã, eles são os únicos que divulgam os condomínios da Galvã e que buscam pessoas para participar dos condomínios da Galvã? Não. Todos os corretores do mercado trabalham com isso e trabalham muito bem. E o corretor que tem o sentimento nobre, ele trabalha mais para o cliente que está adquirindo, para o cliente que está entrando no condomínio, do que para a própria construtora, mesmo que seja a Galvã, que seja para alguém. Porque é essa pessoa que no futuro vai dizer, esse corretor me trouxe uma coisa boa. Esse corretor merece minha confiança, porque naquele momento você
coloca as coisas de futuro. E o futuro você só vai saber depois que o tempo passa. Então, aí, nesse ponto aí, esses corretores da Galvan, eles são sempre padrinhos de qualquer outro corretor do mercado. E não é um padrinho para dividir a comissão de igual para igual, não. Qualquer corretor do mercado de outra corretora tem 40%, né, do que seria 55% que é destinado para pagar aos corretores. Então, numa situação normal de mercado, quando tem duas corretoras atuando, uma fica com a metade, outra com a metade da comissão. No nosso caso, não. A Galvan Imobiliária fica com a pequena parte para assessorar a todos os corretores externos, e nós, da Galvan, temos a certeza que o condômino que está entrando para o nosso condomínio tenha sido informado de tudo, porque os nossos corretores são preparados para isso. Fazendo paralelo com o vereador. Eu acho que o vereador ele tem que se aproximar das comunidades, ele ser o interlocutor ali de cada comunidade, tá participando ali da comunidade, do cidadão, do segmento, né, da representatividade toda da cidade. E o que a gente precisa, não só na cidade, mas também na cidade, no estado e no país, é a solidariedade de todos os setores que contribuem com a sociedade. Você tem o setor de produção, que é super importante. Se não tiver o setor de produção, e aí eu vou dar exemplo da construção civil, se não tiver a construtora, o apartamento não é construído, a pessoa não tem onde morar. Mas a pessoa só quer aquele apartamento e aceita trocar o dinheiro que tem por aquele apartamento, porque o apartamento, naquele momento, é mais importante do que o dinheiro para a pessoa naquele momento. Agora, isso pode acontecer de qualquer maneira? Não. Nessa relação da construtora com o consumidor, se tiver um enganando o outro, se tiver alguma coisa mal resolvida, aí você tem outro segmento da sociedade, que é o judiciário, para definir uma coisa ou definir outra. Se aquela obra ou se aquele setor está ultrapassando aí o que seja razoável em termos de meio ambiente, em termos de qualquer aspecto aí que seja prejudicial à sociedade em outros sentidos, se afeta o vizinho de uma maneira não razoável, se faz barulho demais, então todo esse controle também é necessário por outro segmento da sociedade. O que precisa é que nenhum segmento desse da sociedade se ache mais importante do que o outro e saiba sempre que é o conjunto que é importante. Não é importante só o engenheiro, não é importante só o pedreiro, não é importante só a pessoa que com a vassoura ali limpa a obra ou limpa a rua. A sociedade precisa de todos, precisa de alguém que faça comida, precisa de alguém que vá plantar para que a gente tenha comida na mesa, precisa de... Então, esse conjunto de da sociedade não é só a área produtiva que é importante, também a área que regula, que determina, e a sociedade é feita desse todo. E as pessoas deviam entender isso, e o que eu sempre prego e busco é solidariedade. Solidariedade em tudo, inclusive em eu que defendo um setor, saber e ser solidário com as outras pessoas que defendem o outro setor, que são experts no setor que defendem. Então, isso é que é bacana. Olha só, eu acho que o pessoal está assim, muito assim, curioso por causa dessa parte do papo. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês captaram aí, mas você, diretor-presidente da Galvan, e colocou a sua equipe de comercial como uma metáfora, mas assim, inteligente, sobre as ações da vereança na cidade. Sua importância e a colaboração, né? A colaboração com o próximo. No caso, o cliente, e no caso, o vereador, o cidadão. Isso. Você, presidente da Galvan, você quer ser prefeito de Vila Velha também, Zé? Nunca, não. Seria uma honra para a nossa cidade. Não, mas deixa eu te falar. Será que você está lançando sua campanha aqui, não, Zé? Não. Tô brincadeira. De maneira nenhuma.
Eu acho que isso vem do que eu falei antes da questão da solidariedade, Castor. Cada um contribui com a sociedade com a sua competência e com aquilo que sabe fazer. Eu sempre fui apaixonado por engenharia e fui apaixonado por engenharia pequenininho. E ainda fui influenciado por um primo que morou na minha casa lá e que enaltecia demais a engenharia, que foi o Gilberto. E depois, por todas as outras coisas que passei, passei pela fase também de professor, tive a oportunidade de iniciar como professor com 19 anos de idade. Desculpa, você recebeu um prêmio da UVV. Você estava junto com o ex-ministro... Bom, na verdade, para mim, soou como um prêmio, né? Porque eu tive a oportunidade ali na UVV de apresentar a alguém que estava recebendo o título honoris causa da UVV e que não foi nada mais, nada menos do que, talvez não, com certeza, o maior empresário aqui do Espírito Santo, que é o Fernando Camargo. Ah, é? E eu tive a honra de poder apresentar ali o currículo do Fernando Camargo, que tem 117 empresas, alguma coisa nesse sentido. Mas que evento foi esse? Não, o evento foi porque foi um evento, inclusive, com o Paulo Guedes presente. Foi um evento que a UVV concedeu ao Fernando Camargo o título de doutor honoris causa. E aí me passou o currículo do Fernando para eu apresentá-lo, mas aí é interessante que aí o Zé Luiz, meu xará da UVV, falou assim, Zé Luiz, você tem 10 minutos para apresentar o currículo do Fernando. Quando eu olhei o currículo dele, o currículo dele tinha, sei lá, 15 páginas de tudo que ele faz aí no Brasil inteiro e tal. E quase tudo dele, assim, é grandioso, é o maior do Brasil, é o maior do Estado, mas é de verdade, né? E ele atua em todos os setores, na mídia, na energia. Então, se as pessoas tivessem noção do que uma pessoa dessa representa para o país, a sorte do país ter uma pessoa dessa nascido no país, nascido no estado e nascido aqui na cidade. Pena que apenas um percentual pequeno de tudo que ele produziu e de tudo que ele, né, de toda a riqueza que ele gera para o país, apenas uma pequena parte está aqui no Espírito Santo. Mas, pelo menos, enquanto ele estiver morando aqui no Espírito Santo e estando convivendo aqui e sendo exemplo aí para todos aqui do Espírito Santo, fica aqui. Vai ficar. Então, foi um título honoris causa assim, que eu apresentei e você falou assim, você foi homenageado. Eu acho que eu fui muito homenageado de ter oportunidade de apresentá-lo. Parabéns. Parabéns a você, parabéns a Zé Luiz, que toca aquela universidade, que é um orgulho da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo. Parabéns ao Fernando Camargo. Tomara um dia que você convença ele vir aqui, nesse nosso pequeno, para conversar sobre o Brasil, né, no caso. Mas sabe, uma coisa interessante dele é o seguinte, ele não fala sobre si, as pessoas nem sabem quem que é verdade. Fernando, o que ele tem, o que ele construiu, como ele realmente é útil para o país, porque ele é low profile, então ele realmente fica ali. Ele nem gosta de ser homenageado. Né? Tá bom, vamos lá. Parabéns a todos, parabéns. Mas vamos lá, que nós temos pouco tempo e eu quero distrair mais coisas. Zé Luiz, deixa eu te colocar uma coisa assim para você. Outro dia, inclusive, vou citar esse exemplo que me veio à memória assim. Eu fui e consegui entrevistar, aliás, agradeço ao Patrick Ribeiro, lá da área Espaço Patrick, né, lá do aeroporto, um querido, um abraço, irmão, simpatizante do Movimento Voto Bom e ajuda sempre a gente quando pode. E aí ele proporcionou esse contato com o Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira, que eu não sei se todo mundo sabe, o Nicolas, independente de lado, de 10 posts no mundo digital mais vistos no mundo, ele está em 5º. Então, esse rapaz é um fenômeno. E aí eu fiquei muito admirado com a gentileza, a inteligência e a humildade dele no comportamento de poder entrevistá-lo. E aí fiz 2 perguntas.
Nesse mesmo momento, ele respondeu duas perguntas, a questão das cotas e a questão da universidade proporcionar um evento de solidariedade a Cuba. Depois a gente fala sobre isso. Porque é polêmico, não é que nós do movimento, nós não somos contra nem a favor, mas a gente traz à luz algumas coisas que precisa da sociedade ser contra ou a favor, até porque a universidade, eu estudei lá, você também, é nossa, é da direita, da esquerda, do centro, de qualquer cor. E eu aqui convidei o reitor, ainda não recebi a confirmação, mas eu quero crer que há alguma intenção boa nesse sentido, muito pelo contrário. Mas fui taxado por algumas pessoas que o movimento é de direita por ter entrevistado o Nicolas. Eu queria saber sua opinião, sabe por quê? A gente luta para conversar com todo mundo. E temas com um cara que viraliza no mundo coisas, nos interessa que nós estamos no mundo digital. O mundo digital, ninguém vive sem visualizações. É como se você falasse sozinho. E eu preciso de trabalhar esse tipo de estratégia de engajamento e tal, não sei o quê. Por sorte, eu recebi uma generosidade do deputado. Muito obrigado, se ele estiver ouvindo um dia. Mas, enfim, eu queria saber o seguinte, como se comportar se eu, num espaço como o Movimento Voto Bom, sem ser direita e esquerda? Você tocou num ponto aí, assim, você sabe o que é interessante? Eu vi até alguma coisa nesse sentido aí, uma ocasião atrás na internet, com uma frase tendo sido dita, mas sem o autor, sem assinatura. E aí você concordar ou não concordar com aquela frase, mas sem saber quem é que disse. Porque aí realmente você está analisando a frase, você está analisando o fato. E eu, particularmente, sou muito a favor disso. Eu tenho muitos amigos assim do peito, de esquerda, tenho muitos amigos do peito, assim, de direita, e às vezes me permito, né, entrar nessa área política discordando muito de amigos de esquerda, também discordando de alguns fatos, de algumas situações também de amigos de direita. Então, concordo com você dentro desse aspecto. Esquece que foi o Nicolas que falou e que ele é uma pessoa de direita e analise o que ele está falando. E aí interpreta se o que ele está falando está correto ou está errado. Porque na política a gente está vendo aí inúmeras situações aí de políticos, né, de pessoas que são importantes aí, que têm cargos importantes, né, até mesmo na justiça, que você pega hoje pela internet ele falando uma coisa e amanhã, porque mudou o personagem, aí ele já fala exatamente o contrário. Então, isso cada vez mais vai tirando o crédito do político. Verdade. Hoje, eu busco na política pessoas coerentes, pessoas que têm realmente uma posição. Então, por favor, deixa, porque eu não vou tirar seu raciocínio, não. Defina um voto bom. Você já estava definindo, mas defina um voto bom, independente do nosso movimento. O que para você é um voto bom? Então, eu vou definir esse voto bom com uma pergunta a você. Imagine as pessoas ao seu redor que você pensa que conhece. Os amigos que você tem, ou as pessoas da sua família, ou as pessoas que você convive ali. Você acha que você conhece essas pessoas muito próximas a você o suficiente para saber que você está dando um voto bom ou um voto ruim, por mais que você conheça essas pessoas? Ora, você começa a namorar, noivar, casa, e daí a pouco você desfaz o casamento. Então, quando que você vai conhecer uma pessoa o suficiente para ter a certeza de que você deu um voto bom? Beleza. Então, deixa eu só continuar, claro. Só para complementar. Então, o que eu quero dizer com isso? A retórica, a maneira de falar, a coragem por uma formação própria, né, de honestidade e tal. Então, as pessoas que não têm problema de pregar mentira e coloca mentira ali como um artista, como um ator,
e faz todo mundo acreditar naquela mentira e tal, leva muita vantagem nessa questão do que passa para as pessoas na mídia, etc. Hoje, com a internet, e espero que ela nunca seja prejudicada em nada, nem bloqueada em nada, porque a internet realmente dá uma oportunidade maior de você conhecer a pessoa. Você quer conhecer uma pessoa, você pode ir lá atrás e ver o que a pessoa postava, o que a pessoa fazia, o que a pessoa já fez, qual realmente a atitude da pessoa, o que realmente a pessoa representa. Porque na hora do palanque, aí a retórica fala muito bem. Então, as pessoas que mesmo não sejam muito bem preparadas para dirigir uma cidade, ou mesmo para legislar numa cidade ou num país, se essas pessoas tiverem uma retórica muito boa e elas não tiverem pudor de falar mentira, elas vão angariar muito mais votos. Então, quando você me pergunta o que é o voto bom, é muito difícil você saber o que é o voto bom dentro da situação atual assim, né, do país. Mas eu poderia dizer o que é o voto ruim. Talvez o voto ruim seja mais fácil dizer. É aquele voto comprado que você vai votar em tal pessoa porque te fez um favor, você vai votar em tal pessoa porque te deu isso ou porque te deu aquilo. Ou seja, aí eu poderia, daí, te dar uma resposta em termos de voto bom. O voto bom é quando você não está pensando em você. É quando você não está pensando exclusivamente em você. Quando você está pensando na sua cidade, no seu estado, no seu país, na população da sua cidade, na população do seu estado, na população do seu país, e você vota em alguém que possa saber eleger melhor, né? E dar preferência para com o gasto do dinheiro público e também a atenção do administrador com aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, na vida dos cidadãos. Então, se você conseguir descobrir quem realmente tem essa intenção, quem realmente tem esse propósito, então aí é um voto bom. Não que você não possa se decepcionar depois. Não. Mas eu acho que o voto bom não é uma coisa fácil. Não é fácil. Veja bem, Mas eu esperava assim uma resposta assim, bem. Não esperava tão inteligente, mas assim, esperava que fosse. Porque vou pegar uma parte que a gente sempre defende, que você falou. Parece até que você colou aqui. Mas assim, a gente define o voto bom pelo voto ruim. Isso. Que se não for corrupto, se não pensar nele, se não for egoísta, se não for corrupto, ladrão, é a mesma coisa para mim. Ou seja, e que tiver princípios ligados a caráter, porque é base familiar. Ou seja, como você falou assim, pô, se o cara pensar na coletividade, tudo que você falou, veja bem, aí tivemos uma dificuldade num debate no junto de alunos, e eles falaram assim, mas tem um cara que defende um projeto e pode ser um voto ruim. E ele pode acreditar que aquele projeto é bom. Eu falei, pô, caramba, essa eu não esperava, né? Aí eu trouxe um exemplo para a gente botar em debate com esse mesmo cara. E em Vila Velha tem um vereador que colocou uma proposta de proibir som na praia. Aliás, no litoral todo do Espírito Santo, salvo engano, só Vila Velha que pode. Que tem alguma regulamentação do ponto de vista ambiental, mas que não há fiscalização. Aliás, um defeito da nossa cidade, prefeito. Cumpra as leis, vamos fiscalizar, porque isso é cultura. A gente ajuda, a gente como cidadão, né? A gente quer isso, mas é cada coisa no seu tempo, né, Zé? Mas enfim, aí... então, existiu um outro vereador que disse o seguinte, na plenária. Não, pô, você quer proibir? O negócio de proibir já é uma palavra ruim na nossa cidade. Não deve ser... Aí ele fez um pouco de política, proibido, proibir, aquela história e tal, não sei o quê. Ou seja, nesse momento ele está desconecto da população e da necessidade de impedir que na praia a incoerência prevaleça. Ou seja, o que é a incoerência? É você sentar no mar, na areia, com aquele barulho do mar belíssimo, aquele milagre a cada onda, com aquele sol maravilhoso, aquela praia da costa que é um privilégio de Deus,
para o mundo que a praia não é do morador da Praia da Costa. Às vezes a gente briga por isso. A Praia da Costa, o litoral de Vila Velha, como qualquer litoral do Brasil, recebe turista do mundo todo, pô. E a gente tem que saber recebê-los. Bem, enfim, Perfeito. sem desviar. Aí Mas deixa eu dar uma posição sobre isso aí, Castor. Assim, não sei até que ponto aí possa divergir o tal da opinião de outras pessoas. Mas eu vejo, por exemplo, e eu moro, né, na Praia da Costa, de frente para o mar, super privilegiado ali de morar de frente para o mar, de descer do meu prédio e ter a praia ali aos meus pés. E, embora você tenha ali a comunidade da Praia da Costa, e a Praia da Costa está inserida na comunidade da Praia da Costa, eu não acho, sinceramente, correto que eu comece a achar que a Praia da Costa é da comunidade da Praia da Costa. A Praia da Costa é da cidade inteira. Então, eu tenho que pensar também no interesse de uma pessoa que não mora ali de frente para o mar, que mora longe, e que ele precisa do banheiro, e que ele precisa de se alimentar, e que ele precisa... Então, eu não posso ter uma análise pequena da Praia da Costa pensando só em mim. Perfeito. Como também não vejo nenhum sentido, às vezes, quando a pessoa está falando, até por questão de PDM ou alguma coisa nesse sentido, ilustrando ali a Praia da Costa e defendendo que na Praia da Costa não pode isso, não pode aquilo e tudo mais, e aí falando aquela situação assim, não, a gente tem que ter qualidade de vida. Aí eu pergunto, qualidade de vida para quem? Qualidade de vida para uma pessoa que mora ali na Praia da Costa, de frente para o mar? É essa qualidade de vida que eu vou comparar com a qualidade de vida de um funcionário, por exemplo, da construção civil, ou de alguém que mora bem longe, afastado ali, de uma pessoa que está desempregada. Será que quando eu penso em qualidade de vida, eu não tenho que pensar na qualidade de vida de todos os cidadãos? Então, eu quero restringir tudo a todo mundo para eu ter uma praia ali tranquila, sem problema nenhum, sem as pessoas estarem convivendo na areia, no calçadão, nem nada, porque isso me incomoda como um morador ali de frente para o mar, super privilegiado na vida, na sociedade. Não, eu entendo, mas assim, então, quando eu vi determinados movimentos e tal, que não pode isso, não pode aquilo e tal, eu comecei a pensar que as coisas não devem ser feitas em função do morador da Praia da Costa, deve ser feito em função de todos os cidadãos da cidade. Essa realmente sempre foi minha posição, e é fácil eu defender essa posição, porque eu sou um morador e moro ali de frente para o mar. Olha só, Zé, é muito, muito interessante você trazer essa reflexão, aliás, assim, bacana, porque é uma oportunidade de esclarecer o seguinte. Eu que já trabalhei na associação da Praia da Costa, sempre estive presente nos movimentos ativistas aí, sempre foi uma luta para a gente dizer para os políticos que nós somos cidade, nós não somos Praia da Costa. Porque eles falam, vocês já são ricos, tem que levar para bairro tal, subúrbio tal, porque a Praia da Costa, vocês ficam defendendo a Praia da Costa para vocês. Não é verdade, cara. A Praia da Costa recebe no Réveillon 2 milhões ou mais de pessoas. Recebe em pico de verão para o final de semana 1 milhão de pessoas. E como você disse, precisa de receber o cara com banheiro, com comida. O problema do som é que tem um cara que gosta de belo, tem um cara que gosta de pagode e tem um cara que só gosta de samba. E eles trazem aquelas caixas de rodinha com luz em volta e bota do seu lado. Aí fica belo, pagode e samba. Porra! Eu concordo plenamente aí dentro desse aspecto. Só para ilustrar. Olha só, perceba, isso é verdade. Eu duvido que não já viveu isso. Isso não estou falando para gente que mora fora da Praia da Costa, não. Gente da Praia da Costa também. Todo mundo. Se você for conversar e pedir para baixar o som, a senhora do cara entrar e ela dizer não vai conversar. Porque imagina, se o cara sai de casa com a caixa enorme de potência de som, aliás, de um som puro para caralho, que as caixas estão maravilhosas, bota um som alto de um belo que para todo mundo ouvir, esse cara não tem bom senso. Então ele não é assim, não é fácil conversar com ele.
Então, geralmente, acaba em porradaria. Desculpa a vulgaridade da palavra. Não, perfeito. E quase crime, entendeu? Só para não ficar um mal entendido no que eu estou colocando, quando eu falo, quando eu falo não só a Praia da Costa, mas qualquer lugar, uma praça, qualquer coisa, que deve ser olhado como um bem, um patrimônio para ser frequentado pela cidade inteira, eu não estou dizendo absolutamente que não deva ter ordem, que não deva ter Perfeito. um controle da sonorização, regulamentação do comércio. Inclusive da poluição. Inclusive poluição visual. Quer dizer, todos os aspectos. Você vê praias aí no mundo inteiro bem organizadas. Olha, eu vou dizer aqui, a praia aqui de Camburi ela é muito bem organizada. Ela tem o quiosque, ela tem um paisagismo maravilhoso. Engraçado, né? Vitória de Vila Velha parece Europa e América Latina. Mas eu acho que a gente deve ter isso também. Só que a praia de Camburi, quem lembrar da praia de Camburi aí há 30 anos atrás, quando não tinha tido o aterro hidráulico que teve, foi o aterro hidráulico que proporcionou espaço para o esporte, aquele calçadão enorme, espaço para aquele jardim lindo que existe lá, afastando um pouquinho mais a água dos prédios. Então, esse aterro hidráulico ele aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, ele aconteceu agora lá em Santa Catarina, ele aconteceu aqui, mas só para fechar, então, eu sou muito a favor de muito rigor naquilo que a lei, principalmente no código de postura, naquilo que tem que ser respeitado em todos os aspectos. Só acho que o seguinte, a visão de tudo que é construído é para o bem-estar da cidade, do turista, do morador, inclusive do morador que tem a praia pública ali, talvez como... Que a área, as pracinhas de Vila Velha são o nosso litoral. Deixa eu te perguntar uma coisa, que o nosso tempo está correndo e eu preciso de fazer isso. Sabe por quê? Me pediram isso, seguidores me pediram isso. Tá. Vamos entrar no ramo imobiliário, no mercado imobiliário. Olha só, Zé, okay. O que está acontecendo? Inclusive foi antes de eu vir para cá. O mercado, eu estou percebendo que outro dia me ofereceram a possibilidade de comprar um estúdio. Eu fui conhecer o que é estúdio. 29 metros quadrados, R$500 mil. Eu falei, peraí, pô. Mas se tem alguma coisa errada. E, na verdade, essa empresa que está construindo, inclusive da Javé, meu amigo Zé Luiz, também, Zé Luiz, eles estão construindo várias torres de estúdio. Em São Paulo, isso está gigante. No Rio de Janeiro também. Mas explica para a população. O que é isso? Por exemplo, vale a pena um estúdio? A Galvan também vai entrar nesse ramo, ou já está? E também eu vou fazer mais uma coisa para você... É melhor não, melhor guardar para... Fica à vontade aí. Assim, a pessoa que está nos ouvindo, ela quer saber o seguinte, e para comprar um apartamento? Qual é o melhor caminho? É o momento certo? Com esse governo do jeito que está, o dólar do jeito que está, o mercado mundial, o Donald Trump fazendo as coisas que estão fazendo lá, a gente fica louco. Imagina a pessoa, esse que foi roubado agora, eu não me canso de bater nisso, mas enfim. Zé Luiz Galvez, presidente da Galvan, eu queria que você desse uma orientação de uma maneira muito simplória de um caminho para um investimento dos nossos queridos ouvintes. Aí. Essa é uma pergunta difícil, né? Mas como eu coloquei antes, e às vezes é difícil até das pessoas acreditarem nisso. Mas desde que eu entrei no mercado, desde que a Galvan existe e tal, o interesse dos condôminos, eles sempre sobrepõem a todos os interesses e a gente realmente sempre busca o que é melhor para o nosso condômino do ponto de vista do condomínio, do conjunto. Então, assim, a gente coloca em primeiro plano o condomínio, em segundo plano o condômino, e, em terceiro plano, qualquer outro, né, interesse aí que seja da Galvan, de coordenar essas coisas. É muito difícil as pessoas acreditarem nesse propósito, mas ao longo desse tempo todo,
quem participou de um condomínio e tal sabe eu disso. conheço. Até mesmo no aspecto de pós-obra, porque você não faz, a qualidade da Galvão é bom. É isso. Mas as obras dão defeito, tem problema, tem Mas coisas para resolver. É isso que torna a Galvão, como eu ouvi falar um tempo atrás, e já há muito tempo já ouvi falar, Galvão é uma grife. Ou seja, eu quero morar num Galvão. A pessoa fala assim, eu estou falando sério, eu pô, há muito tempo a história da Galvão, a construção de parte de Vila Velha pela construção civil, a Galvão tem um destaque enorme. Eu queria que você explicasse qual é a diferença, assim, simples. Por que condomínio é melhor do que um financiamento num banco? Assim? Mas deixa eu responder a sua Desculpa. pergunta anterior, que eu estava exatamente pegando o gatilho. Então, existem situações de construção, e aí aqui vou ser muito franco, quer dizer, sem ter nenhum compromisso com o segmento, ou com a Galvão, ou com qualquer um, a não ser que seja realmente uma pessoa que esteja para em investimentos ou em moradia, alguma coisa nesse sentido. A primeira coisa no Brasil que você tem que pensar em qualquer negócio que você faz é a questão da segurança jurídica. Porque a segurança jurídica no Brasil ela é muito complicada. Nenhum advogado, ninguém pode te dizer com certeza, afirmar assim, você pode fazer isso, pode comprar isso, que você não vai ter problema nenhum. Às vezes o problema surge de uma maneira que você... É uma coisa lá do passado de alguém que teve aquela propriedade numa situação trabalhista ou alguma coisa assim. Então, assim, todo mundo aí, todo consultor vai ter uma história inusitada de alguma coisa assim que absolutamente correta, certa, registrada e tal, a coisa desandou de alguma maneira e resolveu. Então, a gente está, de alguma maneira, melhorando, né? Hoje, os cartórios de registro de imóveis, eles realmente estão funcionando assim, com mais rigor, mas acabando dando mais segurança jurídica a todos. E, às vezes, alguém fica incomodado que a coisa encrenca num cartório de registro, acontece alguma coisa nesse sentido. Então, o imóvel ele é um bem de seguro. Agora, quando você fala assim, nós estamos numa situação difícil com o governo, com as incertezas, com o Trump, com o mundo, com a questão mundial e tal, onde que eu vou investir? Essa pergunta serve para tudo. Serve para você investir seu dinheiro em qualquer instituição que seja, né? Eu acho que nós não vamos ter isso outra vez, nunca mais na vida. Mas a gente lembra que a gente já teve isso no Plano Collor. Onde, né? Então, eu não acredito que a gente vai ter isso. Essa questão do momento ser bom e o momento ser ruim é uma pergunta muito difícil pelo seguinte, é bom você comprar ações hoje no mercado de ações? Às vezes, de um determinado segmento, de uma determinada empresa, é muito bom, mas às vezes acontece alguma coisa daqui a um mês, daqui a 2 meses e tal. Então, o mercado imobiliário, ele é aquele mercado de porto seguro. Mas tem a seguinte resposta, que é comum entre os compradores. É bom, depende da empresa. Eu acho que a empresa é um fator importante a ser analisado. A primeira coisa que eu analisaria, né, e recomendaria é o seguinte: verifique se existe memorial de incorporação registrado. As pessoas, a lei, né, desde lá de 64 a 4.591, ela deu muita proteção ao consumidor. Ela, embora eu tenha falado aqui da segurança jurídica, se a lei realmente for cumprida pelos incorporadores e pelos corretores também, com conhecimento do que pode realmente dar segurança para seu cliente, que eu falei. O cliente do corretor é quem está comprando, não é a construtora que está vendendo, né? E o corretor tem que saber isso. Mas esse mecanismo que você citou um momento atrás, do corretor da Galvão, eu achei super interessante. A gente não tem tempo para discutir muito isso, nosso tempo está se esgotando.
assim, que eu achei, é uma metodologia do condomínio fechado, do corretor cuidar dos meus interesses até que o apartamento fique pronto, é isso mesmo? Ou eu tenho que ligar para essa Luísa? Assim, eu acho, né, a minha convicção, e por que a Galvan nunca fez incorporação que não fosse incorporação por administração a preço de custo. Porque é importante que as pessoas saibam que a Galvan também é incorporadora, só que ela incorpora por administração a preço de custo, que é diferente da incorporação a preço fechado. É mais seguro, em termos gerais? Eu defendo, acho que sim. Até porque toda a propriedade, todo o patrimônio que existe ali no canteiro de obras são dos condôminos. Então, para um condômino em particular, o bem dele está misturado com todos os bens ali, mas de uma sociedade que ele é sócio, que ele participa, que é o condomínio. Fechado quebra? Eu acho que se ela seguir corretamente e se a comissão de representantes que é eleita pelos condôminos estiver ali atuando corretamente na prestação de conta todo mês, ou seja, você falou aí até dessa questão de política e tal. Talvez você pode me ver como um político, e eu sou político, mas um político dentro da Galvan. E repare que a Galvan é como se fosse uma empresa pública. E eu vou te dar o exemplo disso. Um prefeito que administra uma cidade, o dinheiro que está ali é dele? Não, é da cidade. Na maneira como a Galvan também opera, é a mesma coisa. O dinheiro que está ali não é da Galvan, é dos condôminos. Tá certo? Outra coisa, a prefeitura pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro, administrar de qualquer maneira? Não. Tem o quê? Tem o Tribunal de Contas. Perfeito. O condomínio fechado, ele tem alguma coisa equivalente ao Tribunal de Contas, que é a Comissão de Representantes. Quais essas atribuições da Comissão de Representantes? Estão todas lá listadas na Lei 4.591, de acompanhar todas as contas, acompanhar as inadimplências. Tem uma série de quesitos que a Comissão de Representantes acompanha. Então, para você gerir bem e administrar bem uma construtora que trabalhe na incorporação por administração a preço de custo, você tem que ter um senso político. E você sabe o que é ter senso político? É você saber realmente administrar uma sociedade. No caso do condomínio, uma sociedade entre os condôminos. No caso de uma sociedade, de uma cidade, todos os cidadãos de uma cidade. É quase como se você já morasse no prédio, assim, quer dizer, mora financeiramente, não imagine fisicamente. Aí, só para facilitar aí, imagine o prédio que você mora. Perfeito. Você tem um síndico que administra as contas, que se assina o cheque, que paga, que tem todas as atribuições ali de gerir ali o condomínio. Você tem o conselho fiscal para quem ele tem que prestar conta. Imagine que esse prédio não exista. Esse prédio está sendo construído. Nesse prédio construído, é como a Galvan sendo síndica, administradora e construtora. Mas aí ela é as três coisas ao mesmo tempo, o que é muito melhor. Porque quando você tem situações separadas, quando tem um problema, uma bota a culpa no outro. Foi assim porque o secretário ali o condômino ele só tem alguém para cobrar, que é da Galvan, que assume os papéis ali tanto de construtora como administradora e presta conta para a comissão de representantes. Então, o espírito público, né, que existe em relação à cidade e tal, ele acaba se confundindo com o nosso modelo. O nosso modelo, Castor, é um modelo de alguém que há 40 anos atrás não quis comprar um apartamento, né, até porque não tinha dinheiro para comprar um apartamento, e junto com 10 amigos resolveu, se eu não quero comprar, mas eu quero um apartamento, então eu vou construir.
Mas eu não posso construir um apartamento, eu posso construir uma casa. Mas um apartamento, se eu juntar com 10 amigos, a gente faz um prédio de 10 apartamentos e cada um tem seu apartamento. Perfeito. Assim que começou a Galvan e assim que a Galvan atua no mercado até hoje, né? E uma coisa importante assim que me deixa muito feliz, a Galvan fez, Castor, durante esses anos todos, olha bem essa questão aí, porque você olha muito o aspecto público, né, da cidade e tal. A Galvan construiu um prédio há 40 anos atrás, edifício Fazenda da Praia. Há 40 anos atrás, eu administrei essa obra e ganhei ali, né, fui remunerado recebendo a taxa de administração dessa obra. Quando acabou o prédio, encerrou, eu entreguei. Agora, repare como tudo que você constrói na cidade se torna patrimônio da cidade. Aquele prédio que eu construí há 40 anos atrás e que durante a construção gerou emprego, gerou benefícios, quando você constrói alguma coisa, você promove uma mudança de mãos de dinheiro. Da pessoa que tem dinheiro para adquirir o apartamento, para a pessoa, às vezes, que mora, né, no subúrbio das cidades e que precisa daquele dinheiro para sobreviver, que é o pedreiro, que é o ajudante. Então, é uma mudança do dinheiro da pessoa que compra para a pessoa que vai lá. Mas não é só para ele. Vai um pouco para a prefeitura, vai um pouco para o Estado, claro. Vai um pouco para a União. E aí a reflexão é o seguinte: esse prédio que eu construí há 40 anos atrás e que naquele momento ali a Galvan saiu de cena, não saiu totalmente porque depois um problema de pós-obra, um conserto, alguma coisa que você tem que fazer e você tem que ter responsabilidade de fazer isso. E ser honesto com seus condôminos, atender a tudo que tenha que ser atendido e ser honesto com você próprio. Aquilo que você verifica que não é para ser atendido, você não atender. Mas agora chega no ponto que eu quero chegar. Esse prédio tem 40 anos que ele gera para o município IPTU de todos os apartamentos, que não geraria se o prédio não tivesse sido construído. E até hoje, e vai continuar gerando. Nesse período de 40 anos, cada vez que um apartamento foi vendido, ele gerou para a prefeitura ITBI. Esse prédio possibilita que esse de 40 anos atrás, que são 10 apartamentos só, ele possibilita que 10 famílias tenham aquele endereço ali no município e na conta de telefone dele, que ele paga 25% de ICMS, uma boa parte é dali da cidade. Que ele consuma no supermercado e tudo mais. E que essa população que cresce na cidade viabilize que ali seja instalado um colégio, seja instalado um colégio de balé, que uma loja que se instale ali na cidade, ela não quebre porque ela tem consumidores. Então, a riqueza da construção civil, ela tem que ser vista, como eu falei, questão da solidariedade, por todos os setores. Perfeito. Assim como nós, da construção civil, temos também que ter solidariedade e ver e respeitar todos os outros pontos de vista que são importantes na questão toda. Agora, veja bem, eu falei aqui de um prédio há 40 anos atrás, né, com 10 apartamentos. A Galvan já construiu 4.000 unidades em Vila Velha. Caramba! Quanto que esses prédios construídos, que não geram mais nenhuma receita para a Galvan, né, porque claro, quando você conclui, acabou, quanto que esses prédios continuam... Você tem esse número no chute? Continuam gerando receita para o município e vão continuar permanentemente gerando receita. E aí, para ser justo, quando eu estava fazendo hotel lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, eu tinha feito 2 hotéis. Nosso tempo já terminou, eu tenho que fazer 2 perguntas. Por favor, você me deixa eu fazer as duas últimas perguntas. Então tá, deixa eu só concluir isso aí. Então, o Eduardo Paes era prefeito lá do Rio de Janeiro e ele me convidou para lá, tinha feito 2 hotéis e ele falou comigo o seguinte: olha, vocês construíram 2 hotéis aqui e eu queria pedir uma coisa a vocês.
nós vamos mudar a legislação, porque nós precisamos de muito mais hotéis para a cidade, porque nós vamos nos candidatar para as Olimpíadas e precisamos realmente de hotéis. E aí virou para mim e falou o seguinte, porque você pensa que o hotel na cidade aqui é patrimônio de vocês que são donos? Você está muito enganado. Hotel é patrimônio da cidade. Se a cidade tiver hotel e quarto de hotel, ela vai promover inúmeros eventos aqui, ela vai... E ele nem falou essa questão de IPTU, nem de nada disso. Mas eu gostaria que, nessa fala que eu estou falando, que todas as pessoas que trabalham na prefeitura, sejam lá com qualquer cargo da prefeitura, tivesse essa consciência de que, às vezes, um projeto demorar muito tempo para ser aprovado, o prejuízo não é para o construtor, o prejuízo é para a sociedade, é para a pessoa que está esperando aquele apartamento para morar, mas é também para a cidade, que começa a arrecadar IPTU, que começa o emprego que é gerado. De cultura? Não, eu acho que... Parece, não, para quem está vendo, porque às vezes parece que você está fazendo autodefesa da construção civil. Não. Você está falando como cidadão. Não, eu estou surpreendido por esses... Eu gostaria até o seguinte, que as pessoas tirassem quem está falando e pensasse no que está sendo falado. Perfeito. Né? Se tem sentido o que eu estou falando, se tem alguma coisa que seja em verdade dentro do que eu estou falando, da transferência de dinheiro para os bairros mais pobres da cidade, de toda a movimentação. Agora, a construção civil tem um lado ruim. Ela faz barulho para o vizinho, ela numa concretagem fica o caminhão de concreto ali prejudicando. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência com isso e pensar que tem o lado ruim, mas tem uma compensação pelo lado bom. Vê hoje Vila Velha, a cidade que é. A Galvan, que eu falei, fez 4.000 unidades, mas olha todas as outras construtoras que também fizeram lá, o que a construção civil... O que a Prefeitura de Vila Velha hoje tem de arrecadação, tem de moradores para equilibrar deixa eu te perguntar a uma coisa, necessidade aí, do gasto com escola pública, com toda a situação. Deixa eu colocar uma coisa para você. O mundo hoje... tem uma frase até de um filósofo que diz que a pessoa do futuro quase perfeito, que nós estamos tratando aqui, ela não precisa ser alfabetizada e nem saber escrever. Ela precisa ser adepta à mudança e saber reaprender. Uhum. Eu acho esse assim, de uma profundidade, e eu acho que não é nem de futuro, verdade. É de presente. Né? Uhum. O que a Galvan, nesse contexto, está fazendo? São prédios quadrados, banheiros, suíte. A Galvan é uma grife, e a área de lazer da Galvan, dos prédios da Galvan, eu desconheço o padrão, é um padrão extraordinário. Tem prédio que parece praça pública, assim. Nossa Senhora. Então, veja bem, nessa frase desse filósofo, encaixa a Galvan aí. Até do peão... É muito fácil. Se coloca do ponto de vista do condômino, de quem vai morar. Como éramos nós 10 lá, quando resolvemos, ao invés de comprar, construirmos nosso próprio prédio. A gente queria construir um prédio para nós, pensando nos nossos filhos, pensando na nossa família. Se você conseguiu, nesse tempo todo, e agora também numa segunda fase da Galvan, com meu filho, com o filho do Expedito, com as pessoas lá que já assimilaram essa cultura de que a gente existe para atender aos interesses dos condôminos. E quando você quer atender os interesses dos condôminos, você quer isso. Você não quer um lazer para o seu filho. Aí você volta lá atrás, quando você era criança, e você pensa, o que eu queria ter tido como criança e que eu não tive? Nossa. Então, quando você prioriza a funcionalidade em relação a todas as coisas, pode ver também o seguinte, a arquitetura da Galvan não é aquela arquitetura mais enfeitada, mais com penduricário, é aquela arquitetura tradicional, porque a gente sempre pensa o seguinte, eu não vou gastar dinheiro com a barra de tal que vai fazer ficar mais bonito, eu vou pensar em todo o dinheiro que eu vou
o custo-benefício de cada dinheiro e vou pensar na funcionalidade, Peraí, mas eu vou querer fazer tem uma um torre ali campo de Vitória, futebol. que é um monumento turístico instagramável, que é aquele prédio da Galvão, ali na Global Enseada Tower. Soar. Você está falando do Global Tower, Em que Vitória. parece um pirâmide. Isso. Mas aquele, Aliás, eu queria saber por que ele é em forma de pirâmide. ele é em forma de pirâmide para preservar a visão do convento da Reta da Penha. Coisa interessante. Mas não foi uma exigência. Aquilo eu vou dar mérito a quem, na hora da legislação, que colocou que fez a legislação, colocou a preservação disso. E também vou aproveitar a oportunidade aqui para elogiar uma pessoa que foi presidente aqui do IFAM na época, que foi a doutora Carol, que no sol quente, com teodolito ali na praça, foi ali no teodolito para analisar os parâmetros, como seria o prédio, o que poderia ser feito, e elogiar também o arquiteto Kennedy. Né? Então, ali, o Kennedy, a Carol, todo mundo estava querendo a mesma coisa. Você acha que algum construtor vai querer tirar a vista do convento, da Reta da Penha? Uma pessoa consciente, que tem consciência pública, que tem... Isso não existe. Então, achar que o construtor quer prejudicar, não tem sensibilidade para delapidar. Mas você falou uma coisa importante. Por que você está falando isso aí que, de repente, eu nunca tinha pensado nessa questão aí da questão dos edifícios serem patrimônio da cidade e não só de quem é dono, de quem é mora ou de quem construiu. Eu atuei também no segmento de importação de instrumentos musicais. Quando eu atuei no segmento de instrumentos musicais, Cator, eu vi uma série de coisas que, estando fora do segmento, eu não via. Mas eu criei, por exemplo, um projeto que depois nem foi à frente, que era o Prodemúsica, porque já que o Espírito Santo tinha o Fundap, tudo quanto é instrumento musical no Brasil era praticamente importado. Se eu conseguisse trazer todas as importadoras de instrumentos musicais para o Espírito Santo e criasse uma cultura aqui no Espírito Santo de vender instrumento para o Brasil inteiro a partir do Espírito Santo, e criar aqui também um ambiente, um teatro, alguma coisa, que transformar aqui num capital da música, onde os artistas viriam para cá para gravar CD, porque o CD você faz toda a música, a última coisa que entra é a voz do artista. Chegaria para cá. Esse projeto ele acabou não progredindo. Houve até um esforço até do Kleber Frizeira, porque na época ele era da UFES, e ele tentou muito. E o que eu queria também? Que a UFES abrigasse ali uma escola para formar técnicos de som. Porque você vai hoje no ambiente, ou no Carlos Gomes, na época, ou em qualquer lugar que você vai, às vezes o equipamento de som é de altíssimo nível, excelente, mas só que não tem um operador. O operador é aquela pessoa prática que trabalha ali. Vai ser então, isso aí, o Kleber Frizeira, se ele estiver ouvindo aqui, ele deve lembrar disso. A gente se esforçou muito para que isso acontecesse. Eu vou fazer o papel de mal educado aqui. Desculpa, mil perdão, eu fico com o coração corta, porque você acredita que já passou de 1 hora há muito tempo, né? Por exemplo, foi rápido. Para mim não passou quase nada. Para mim também não. Eu acho assim, de estar aqui tem falando. Um monte de assuntos que eu gostaria de fazer. O roteiro aqui ficou todo despedaçado. Mas assim, eu vou pedir a paciência do pessoal da Gazeta aqui e fazer uma última colocação. Primeiro, eu quero que você encerre dizendo o que você acha do movimento Voto Bom. Se você tem uma palavra de incentivo para quem não está nos ouvindo, para a gente... Inclusive, outro dia me perguntaram assim, qual a meta do movimento Voto Bom? A meta é o eleitor que decide. A gente trabalha para que seja mais um mecanismo de reflexão para escolher caminho. Quem escolhe o caminho é o eleitor. Então nós não temos meta. A meta é mudar uma geração, mas isso aí, se houver adesão, se houver a ideia progredir com outros nomes, enfim, é uma questão cultural. A primeira coisa que eu falaria é o seguinte: eu acho que as pessoas têm que interpretar esse projeto do Voto Bom da forma como que eu te conheço, Castor. Porque uma pessoa pode interpretar isso como um interesse pessoal seu de crescer na política ou de alguma coisa assim por vai, né?
mas não é candidato, mas é uma pessoa, né, envolvida Sim, com a sim. política e tal. E eu te conhecendo, sei, e conhecendo o Movive, que você participou, foi presidente muitos anos e tal, então eu sei do seu interesse público e sei que realmente, quando você coloca o voto bom, você realmente está pensando na população, está pensando na cidade, está pensando no Estado. Então, eu tenho certeza disso. O seu espírito público é muito maior do que qualquer interesse pessoal tem. Então, a primeira Obrigado. coisa que eu digo é isso. A segunda coisa é que ninguém tem receita para dizer o que é voto bom. Eu acho até que muita gente tem receita para dizer o que é voto ruim, como eu falei. Mas você ter alguma coisa, ter esse projeto seu de voto bom, para provocar uma reflexão maior na população, até mesmo assim do eleitor assim não ficar nem muito constrangido, nem com peso de consciência de se ele receber uma benesse de alguém para votar e tal. O voto é secreto. Na hora de você votar, pensa realmente na sua cidade, nos seus filhos, nas próximas gerações, no que vai ser melhor para a cidade, né? Deixa até, se alguém. Eu estou traindo porque a pessoa está pensando que eu estou votando nela porque ela me deu isso, me deu aquilo. Não pense nisso, não. A cidade, um conjunto muito maior de pessoas serão traídos se você não votar com a sua consciência. E esse projeto aqui, ele chama para uma reflexão. Só da pessoa pensar assim, o que é voto bom? Mesmo que você não tenha essa resposta, isso vai te dar uma reflexão para você, pelo menos, votar melhor. Né? Então, o que eu falaria é isso aí. E você vê que o que eu estou falando aqui não é nada político. Claro. Né? Não é político partidário. Então, assim, eu jamais entraria jamais mesmo entraria na política para ser candidato, porque eu me conheço e diferente talvez do que você pensa, eu acho que eu não seria assim um bom político com todos os princípios, com todos os valores, com todas as coisas que um bom político tem que ter. Né? Esse é um exemplo de uma opinião ruim sobre um assunto bom, de você ser prefeito. Tá certo? Mas eu tô, inclusive, se você me permite aqui, eu estou extremamente feliz e satisfeito com os políticos que o Espírito Santo tem tido nos últimos anos. O Paulo Artung, eu sou fã do Paulo Artung. E não por ter sido professor dele, fui professor dele quando eu tinha 19 anos de idade, muito amigo dele, mas eu acho que o Estado está super bem entregue ao Renato Casagrande. Que simplicidade de pessoa, dele, da família dele, do filho dele. É uma pessoa que você vai buscar lá na origem e você não vê nada de maculação. Ele é de esquerda, não existe isso. Você tem que pensar pelas atitudes. Perfeito, Uma pessoa de esquerda que faz um fundo soberano, faz. Então, assim, essa questão de taxar de direita, de esquerda, concordo, você não tem nada a ver. Vamos ver o que a pessoa está fazendo. Também os prefeitos. Perfeito. Prefeito de Vitória também, pô, assim, eu acho que... Tá num vulco-vulco aí, né? Prefeito de Vila Velha. Perfeito, um abraço, Xará. Prefeito de Vila Velha, assim, sem brincadeira. Eu sou amigo de muitos prefeitos, etc. Eu não vi um prefeito assim tão completo em todas as áreas como eu vejo realmente o Arnaldinho. É no meio ambiente, é um bom relacionamento com o Ministério Público, é querendo fazer a coisa certa. Eu vejo a mesma coisa que eu vejo no prefeito de Vitória. Então, assim, você tem aí o vice-prefeito aí, o Ferraço, uma pessoa que eu conheci pequeno, comprando o granito dele para Galvão, olha, uma pessoa trabalhadora ali, acorda de manhã, só pensa no Estado, só pensa no bem público. Eu tenho uma satisfação muito de ser amigo dele. A esposa
A esposa dele, com a sensibilidade dela, a cidade que passou aí, né, pelo Luiz Paulo, né, com toda a inteligência dela e o que ele pôde dar para a cidade. Então, nos últimos anos, e o Espírito Santo está colhendo isso hoje. Aqui. Vamos trazer Luiz Paulo. O Espírito Santo está colhendo hoje, Castor, aquilo que começou lá atrás, tá certo? Estabelecendo principalmente uma política fiscal e cuidando realmente do dinheiro. Não é dinheiro por dinheiro, é o dinheiro pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode contemplar aos que mais precisam do dinheiro, que realmente é a classe, né, pobre. Então, por isso, hoje você tem aí o salário-desemprego, você tem uma série de benefícios aí que são necessários, não dá para ver ninguém passando fome. Só que não pode ficar por aí. Ele tem que ter uma educação, tem que ter alguma coisa que a gente realmente seja feliz de ver que, pelo menos, essa desigualdade triste que tem no país, ela está se debelando, pelo menos devagar, mas um pouco, eu acredito que esteja. Você acabou de fechar com chave de ouro nosso papo aqui, inclusive com a justa homenagem e lembrança a esses personagens assim, que fizeram o estado do tamanho que é a nossa cidade também, de Vila Velha. Eu acho que está a gestão do Arnaldinho lá brilhante. Deus o ilumine para que ele não sofra ao efeito da mosca azul e aí aconteça alguma coisa estranha. Verdade. Mas muito pelo contrário, eu acredito também. Eu acho que a gente fica feliz. Até acho que o Euclério em Cariacica está fazendo um belo trabalho. Você vê a Laranjeiras, uma puta cidade, não é nem um bairro. Eu acho que o Estado está indo assim, surpreendentemente. Como o Euclério surpreendeu de sair do legislativo para o executivo e fazer uma administração. Então, olha bem, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra. Olha, nessa questão, por exemplo, de projeto, velocidade de aprovação de projeto, a Serra é número 1. Então, assim, realmente, assim, a gente está muito feliz, o Espírito Santo está colhendo. Assim, já passamos 20 minutos, eu acho que eu vou a Gazeta mas, enfim. Divide em 2 podcasts. Nossa cidade, para dizer assim que ela não é perfeita. Evidentemente tem coisas que tem que entrar no calendário claro. Uma das coisas que eu muito me queixo, já inclusive tive a oportunidade, pelo prazer que eu tenho de ser amigo do prefeito também, é de que a Vila Velha precisa ter mais investimento em cultura. Mas não é cultura somente de banda de pagode, é cultura de fazer a pessoa resgatar a alma da cidade e todo mundo cuidar da cidade junto. Vide as bikes elétricas, asfalto de regra, né? A regulamentação da área comercial da praia. Mas, Luiz, eu já estou sendo chamado a atenção. Isso é assunto para outro debate. Outro debate não. Tá, mas quando você está falando em cultura, eu vou falar de um elemento que é meu primo, que é o Kleber Galveias. Klebinho, meu professor. Ele é uma pessoa que vale muito a pena ser ouvido, porque ele é daqueles caras, por exemplo, que mesmo sendo artista plástico, ele é contra, por exemplo, essa legislação de Vitória do empresário ser obrigado a comprar uma obra de arte. Ele acha que a arte não pode ser obrigada a ninguém. Eu acho que isso aí precisa lá, desde o início, lá na escola, as pessoas têm que ter prazer na arte. A arte não pode ser imposta. Então, o Klebinho, ele é uma figura de Vila Velha e que poderia ser melhor aproveitado por todas as ideias e por tudo que ele defende. Grande beijo, Klebinho, meu professor. E a Anitta, tá bem? Anitta, né? Mas mais uma vez, vamos encerrar. Olha aqui, você sabe que você ganhou uma caneca que tá inovando aqui, né? Pô. Um brinde aqui. Vai ficar lá na minha sala, né, Galvão? Legal, obrigado, gente. Tchau. Vou tirar uma